Amém. Os irmãos podem se assentar. Quero te convidar para abrir a sua Bíblia no Evangelho conforme Lucas nos escreveu, no capítulo 14. Eu quero ler com os irmãos do versículo 7 ao versículo 11. Há 2 semanas atrás, queridos, nós meditamos neste mesmo texto, aqui mesmo, dia 12 de junho, aqui mesmo, neste mesmo horário, no tempo de devocional da Escola Bíblica. No entanto, a minha ênfase naquela data foi dos versículos 12 a 14, e hoje eu quero voltar um pouquinho e enfatizarmos os versículos 7 a 11. Evangelho que Lucas nos escreveu, capítulo 14. Nós vamos ler, queridos irmãos, do versículo 7 ao versículo 11. Lucas 14, do 7 ao 11, a palavra do Senhor diz assim: reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus contou-lhes uma parábola. Quando alguém convidá-lo para um casamento, não sente no lugar de honra, pois pode haver um convidado mais importante do que você. Então aquele que convidou os dois dirá a você: dê o lugar a este aqui. Então você irá envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando alguém convidá-lo, vá sentar no último lugar, para que quando vier aquele que o convidou, diga a você: amigo, venha sentar num lugar melhor. Isso será uma honra para você diante de todos os demais convidados, porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Vamos orar rapidamente mais uma vez, mas clamando para que o Senhor nos conceda a graça na ministração da sua palavra. Deus, nós estamos aqui com a sua palavra aberta e nesta breve mensagem clamamos para que o Senhor fale ao nosso coração, para que nós sejamos verdadeiramente edificados pelo Senhor, pelo mover do teu Espírito sobre as nossas vidas. Age, Pai, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, acho que todos nós concordamos que há um sentimento comum a quase todos os seres humanos, que é o desejo por ser honrado, por sentir-se valorizado naquilo que é, naquilo que faz, ainda mais numa sociedade extremamente emocional como a nossa, onde todo mundo fala sobre a importância da autoestima. Muitas pessoas nos nossos dias acabam encarando a vida, relacionando-se com outras pessoas, trabalhando, construindo carreira, construindo patrimônio, a partir da estima que tem a respeito de si mesmo, baseados na sua própria autoestima. Dizem então que se eu tenho uma boa autoestima, então eu vou ser uma pessoa positiva, uma pessoa para frente, uma pessoa animada, que vai construir boas coisas na vida. No entanto, se eu sou uma pessoa pessimista ou com uma péssima autoestima, então eu vou ser alguém pessimista, mais para baixo, pensando nas coisas ruins o tempo todo. E isso é tão fundamental no pensamento do mundo em que nós vivemos, irmãos, que algumas pessoas chegam a fazer de tudo em prol da sua autoestima. Inclusive, enganar, fazer uma propaganda falsa a respeito de si mesma, uma propaganda mentirosa, ou até, quem sabe, passar por cima de outras pessoas para que se sintam valorizadas. Quando você pensa na realidade de dois irmãos que se amam, às vezes você percebe que um tem a tendência de diminuir o outro para que ele mesmo se sinta melhor. Não vou dar exemplos porque estão aqui bem atentos, né? Talvez nem todos, queridos, sejamos assim. Talvez, é verdade, nem todos sejamos assim tão ávidos de elogio, necessitados de reconhecimento, a ponto de fazermos o mal para outras pessoas. No entanto, queridos, eu acredito que todos nós gostamos de ser reconhecidos, não é verdade? Desde uma promoção que recebemos no trabalho, ou então, quem sabe, um aumento, quem sabe uma titulação ou uma referência. Mas, queridos, sejamos honestos, até a boa dona de casa gosta de ser elogiada pelo jantar, não é verdade?
Na passagem anterior a esta que nós lemos, queridos, o evangelista Lucas nos conta que o Senhor Jesus havia sido convidado para participar de uma refeição na casa de um fariseu importante, um líder religioso proeminente, e na ocasião então Jesus cura um homem enfermo que sofria com hidropsia, uma doença que provoca um inchaço, em alguns casos até deformação causada pelo acúmulo de líquidos no corpo. E ao fazer isso, queridos, Jesus nos mostra que se os fariseus tinham um verdadeiro relacionamento com Deus, como eles diziam que tinham, então eles deveriam ser misericordiosos, como Deus de fato é. No entanto, aquele homem doente era considerado um amaldiçoado, ele vivia à margem da sociedade, especialmente da vida religiosa dos fariseus, dos mestres da lei, daqueles que conheciam tudo sobre a vida religiosa. E muito provavelmente aquele homem estava ali justamente para ver, para testar o que Jesus faria com ele em um sábado. Não porque ele era um dos convidados daquele jantar de bacana, sabe? Mas porque os fariseus queriam testar Jesus. Mas é ali, queridos, ao redor da mesa, que Jesus começa a expor o coração daqueles fariseus. Mas não é somente o coração dos fariseus que fica exposto diante da verdade, queridos, porque o nosso também. Afinal, irmãos, assim como os fariseus, nós também corremos um risco muito grande, um risco tremendo de sermos hipócritas, de sermos arrogantes, de sermos pretensiosos, justamente porque nós confiamos na nossa moralidade, porque nós confiamos na nossa religiosidade, porque nós confiamos na nossa pretensa piedade ao conduzirmos as coisas da vida. E a única cura, queridos, para essa hipocrisia farisaica que, em alguns momentos, toma conta do meio do seu coração, é o serviço, é servir. E é justamente sobre isso que Jesus quer nos ensinar nesse texto. E se nós, queridos, queremos viver como discípulos de Cristo, vivendo em humildade, vivendo para o serviço do Senhor, então, irmãos, nós devemos nos alegrar em servir. Por isso, queridos, esse texto nos mostra que nós podemos sim nos alegrar em servir, principalmente porque nós não buscamos uma autoexaltação através do serviço. Veja como Lucas começa o seu relato. Ele diz assim: reparando Jesus como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Perceba, queridos, que até mesmo os fariseus, estes que se achavam assim mais superiores, mais espirituais, mais piedosos, eles mesmos sentiam a necessidade de serem honrados, de se sentirem especiais. Mas o que o texto ressalta é que existia algum desconforto naquele jantar, naquela ceia, porque parecia existir ali uma espécie de competição para ver quem ocuparia o lugar mais honrado, ou seja, o que eles buscavam era uma autoexaltação, uma exaltação de si mesmo, uma busca por garantir proeminência e importância, e é justamente esse desejo de autoexaltação, de exaltação própria, que o Senhor quer corrigir, e é por isso que ele lhes conta uma parábola. A parábola diz assim, parábola simples. Quando alguém convidá-lo para um casamento, não sente no lugar de honra, pois pode haver um convidado mais importante do que você. Então aquele que convidou os dois dirá a você: dê o lugar a este aqui. Então você irá, envergonhado, ocupar o último lugar. Perceba, queridos, que Jesus não está dizendo que a autoexaltação, a exaltação de si mesmo, é tão somente moralmente ruim. Não é apenas errado. Buscar a autoexaltação é destrutivo. Na verdade, exaltar-se a si mesmo é a causa de vergonha. Exaltar-se causa vergonha. E o motivo para que isso aconteça não poderia ser mais profundo, irmãos. Deus é o único que é digno de exaltação.
A ênfase de toda a Bíblia, queridos, de toda a palavra de Deus e, consequentemente, de toda a vida cristã, é a adoração, irmãos. Quando os fariseus buscam honra para si, quando eles buscam os primeiros lugares, eles subvertem essa realidade. E sejamos honestos, irmãos, nós acabamos fazendo a mesma coisa. Queridos, eu diria que muitos dos problemas que nós vivemos são consequências da nossa tentativa de buscarmos a nossa honra, de buscarmos a nossa própria exaltação. E quando nós fazemos isso, irmãos, nós estamos subvertendo a ordem do universo. Deus é merecedor de honra. Ele é exaltado e nós atraímos vergonha e desonra quando tentamos nos equiparar a Ele, buscando a nossa exaltação, buscando o elogio, buscando a honra, buscando a recompensa. Queridos, quando nós fazemos isso, nós estamos tentando roubar uma glória, uma honra que pertence somente ao Senhor. Mas, pastor, será que isso é tão sério? Pastor, eu só quero ser reconhecido pelo bom trabalho que eu faço. Pastor, eu só quero ser elogiada pelo jantar gostoso que eu preparei. Olha, eu posso dizer para você tranquilamente. É verdade. As pessoas realmente deveriam reconhecer o bom trabalho que todos nós realizamos. As pessoas realmente deveriam elogiar o bom jantar que você preparou. As pessoas realmente deveriam valorizar quando nós nos dedicamos a servi-las e a trabalhar com excelência. Mas a questão não é o receber elogio, é a necessidade de receber elogio. É a necessidade de ser exaltado, de ser honrado. O problema, queridos, é que quando nós fazemos isso, quando nós fazemos algo motivados pelo desejo de obtermos alguma glória por aquilo, ou o reconhecimento pessoal, ou então para sermos exaltados, nós estamos colocando outra pessoa no altar do nosso coração. Eu mesmo. Colocamos nós mesmos no pedestal e precisamos que o nosso maior ídolo, o nosso ego, seja adorado. O reformador João Calvino, inclusive, fala, queridos, que Deus é um inimigo para todos aqueles que desejam a autoexaltação. Porque todos aqueles que reivindicam para si algum mérito devem necessariamente fazer guerra contra Deus. Você percebeu? João Calvino diz que Deus se coloca contra aquele que busca a autoexaltação, a vanglória. Entendeu por que exaltar-se a si mesmo conduz à vergonha? Porque Deus está contra isso. É por isso, queridos, que no início do versículo 11, Jesus diz: todo aquele que se exalta será humilhado. Nem sempre nós percebemos isso, queridos, mas o que o texto está querendo dizer é que se autoexaltar é um compromisso humano, irmãos. Deus não tem nada a ver com isso. Na verdade, Ele inclusive está contra isso. É inclusive Ele que age trazendo humilhação. Mas mesmo que você não queira reconhecer essa realidade, eu preciso te avisar. O esforço para se autoexaltar é sempre um esforço descomunal. A autoexaltação leva à vergonha, queridos, porque nunca é possível garantir-se indefinidamente. É necessário um esforço tremendo para que as pessoas estejam o tempo todo honrando você. Buscar a própria honra é frustrante, porque nós nunca conseguimos sustentá-la por tempo indeterminado, ainda mais, queridos, porque o poder de honrar está no outro, está fora de nós, não está em nós mesmos. E isso acontece porque quando a sua honra só existe por causa do quanto você se esforça para manter a sua moral lá em cima,
o ídolo, que é o seu ego, sempre vai exigir mais. Mais honra, mais elogio, mais exaltação. O nosso ego, queridos, como qualquer outro ídolo, é insaciável. Ele sempre quer mais de nós. Ele começa querendo um simples elogio pelo jantar. E logo, logo, ele vai começar a exigir reconhecimento, honra, recompensa e glória. Mas você não precisa disso. A nossa glória, queridos, é a glória de Deus. É por isso que a continuação do versículo 11 diz exatamente: o que se humilha será exaltado. Servir, queridos, é o que de fato nos exalta. Mas não nos exalta porque nós recebemos grandes honrarias ou porque recebemos reconhecimento, não porque nós recebemos alguma deferência por causa do nosso serviço, mas servir nos exalta, queridos, porque quando nós servimos, Deus é glorificado. E se nós somos crentes de verdade, e se nós cremos em Jesus, então nós somos motivados a servir, porque nós sabemos que servindo, nós alcançaremos a nossa maior glória, que é Deus sendo glorificado em nós. Somos exaltados, queridos, não porque recebemos reconhecimento ou grandes honrarias, mas provamos de exaltação, porque a nossa glória está na glória do Senhor. Nós podemos nos alegrar em servir, porque a própria glória de Deus, não a nossa, é a nossa maior alegria. A glória de Deus é a nossa maior recompensa. E que assim, queridos, na alegria de sabermos que glorificamos a Deus com o nosso serviço, nós possamos nos regozijar por sabermos que o Senhor Deus, quando servimos, é glorificado em nós. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Te pedimos, ó Senhor, para que o Senhor nos conduza em graça em todo momento de escola bíblica que teremos agora. E que agora, Pai, o Senhor derrame de graça sobre nós, para provarmos das coisas do Senhor enquanto estudamos a Tua palavra, que nós sejamos verdadeiramente edificados e que o nosso coração esteja cheio do Senhor para vivermos a Tua bondade. Age, Deus, com cada professor, com cada aluno, para que nós sejamos abençoados pelo Senhor, edificados pelo Senhor. É o que nós pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. E agora, irmãos, que